bom dia, queridos irmãos. Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje, terça-feira, mais um dia aqui na presença do Senhor, podendo meditar na sua palavra juntos. Podemos ter esse tempo na presença do Senhor. Hoje já dia 30 de janeiro. Uau! Estamos no penúltimo dia do primeiro mês do ano. Foi muito rápido. Mas glória a Deus, Deus tem falado muito ao nosso coração e eu espero que hoje não seja diferente e Deus também possa falar muito ao seu coração. Vamos ver o que Deus tem para as nossas vidas nesta manhã. Glória a Deus. Vamos iniciar então a nossa meditação de hoje. Aqui, hoje, nessa terça-feira, está um pouquinho frio aqui, estamos com uns 10 graus agora, mas depois acaba esquentando. Eu sou muito feliz que podemos estar na presença do Senhor, tomar um café, mas estou muito feliz no meu coração, sinto uma alegria muito grande, inexplicável de poder estar servindo ao Senhor, estar buscando ao Senhor, estar fazendo a sua vontade, e é assim que nós temos que nos sentir. Eu quero hoje continuar, estamos em 1 Coríntios, né? E eu quero ler hoje, no capítulo 3, vamos ler dos versículos 16 ao 19. 1 Coríntios, capítulo 3, dos versículos 16 ao versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se gane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Glória a Deus, irmãos. Que texto, mais uma vez, né? A palavra do Senhor ela é tremenda. Ela nos dá um direcionamento, nos mostra aquilo que Deus quer, aquilo que Deus espera de nós, a forma como Deus se comunica conosco através da sua palavra. E esse texto, essa pequena porção, Deus começa nos mostrando, através do apóstolo Paulo, mostrando que nós temos que ter essa conscientização de que nós somos o templo de Deus. Ele fala, você não sabe que você é o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Isso é uma chamada de atenção para que nós possamos sempre nos lembrar de que este corpo é um templo de Deus, né? E eu sempre ministro isso, tenho ensinado isso, de que Deus precisa de um corpo sadio, Deus precisa de um local onde ele possa se manifestar sadio. E muitos de nós, né? Eu estou falando de um exemplo meu mesmo, que por muitos anos, servindo a Deus, né? Por muitos anos da minha vida, eu diria que 40 anos da minha vida, servindo a Deus, sem entender isso. Que muitas vezes nós não fumamos, não bebemos, porque somos cristãos, evidentemente, não fumamos, não bebemos, não nos drogamos, né? Porque essas são as coisas ruins que podem acontecer ao corpo. Porém, de uma forma ou hipócrita, ou de uma forma ignorante, nós acabamos fazendo que este corpo seja destruído de uma outra forma. Evidentemente, o cigarro destrói. A bebida destrói. Drogas destroem o corpo? Claro, evidente. Então nós sempre dizemos, não, isso nós não usamos porque isso destrói o corpo. Mas, ou de uma forma ignorante, ou de uma forma hipócrita, nós acabamos destruindo este corpo de uma outra forma, né? Eu sempre, quando eu ministro, eu falo que Satanás, ele não precisa de muitas armas, muitas vezes, para nos destruir.
ele precisa só de um garfo e uma faca, né? E eu estou dizendo isso por quê? Porque por muitos anos, então eu não me drogava, eu não fumava, não bebia, né? Nunca fiz isso. E eu acabei o quê? Indo por um outro lado, engordando muito, né? Não estou falando só de pessoas que engordam, estou falando no meu caso. E eu estava destruindo o meu corpo, né? Cheguei a 148 quilos, né? E estava na igreja cantando, tocando e tal. Mas Satanás sempre, queridos irmãos, sempre, ele vai buscar uma forma de nos destruir. Não importa qual o meio, não importa o que ele vai usar, desde que o fim seja destruição. Por quê? Jesus fala em João 10:10. O inimigo, Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. Então o objetivo dele é te destruir. Não importa como, ele quer te destruir. E nós muitas vezes não cuidamos desse templo, né? Observamos coisas que são horríveis, são feias, fumar, beber, mas nós não cuidamos desse corpo como deveria. E Deus precisa de um corpo sadio, né? Em todos os sentidos. E eu ministro isso nos nossos discipulados. Não é só para aquele que está acima do peso que deve ser uma palavra como essa. Mas isso não significa nada, porque tem muitas pessoas que estão abaixo do peso e não têm a sua saúde. Estamos falando aqui de saúde, não estamos falando aqui de dieta, né, de corpo sadio, não, de corpo bem estruturado. Não, estamos falando de uma saúde corporal, né, de um equilíbrio na sua saúde, no seu corpo, né, um corpo saudável, bem alimentado, não usando produtos que danificam o nosso corpo. Você pode não fumar, pode não beber, mas você destrói o teu corpo, muitas vezes com outros produtos industrializados que são tão venenosos quanto esses que nós acabamos de dizer. Então você precisa entender que Deus precisa de um corpo sadio e você precisa fazer essa reflexão. Como você tem cuidado desse templo, né? Essa casa espiritual, esse templo que Deus precisa usar para se manifestar, porque nós somos casa espiritual. Nós somos esse local onde Deus precisa se manifestar, onde ele precisa o quê? Habitar, onde ele precisa repousar. Existe um texto na palavra de Deus que está em Isaías. Vamos ver, Isaías capítulo 66, versículo 1. Abra aí a sua Bíblia, em Isaías 66, aqui está, versículo 1, diz assim: Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o do meu descanso? Ora, o que Deus está falando aqui? Eu preciso de um local descansar, que você sabe, né? Nós sempre ministramos isso, não é que Deus quer dormir, não. Descansar é que ele precisa o quê? Um local onde ele vai ativar o seu poder, onde ele vai se manifestar. Então ele precisa, que local que vocês estão preparando para que eu possa me manifestar, para que eu possa habitar? Esse é o templo do Espírito Santo, essa é a casa, esse corpo terrenal, terrestre, nós temos que cuidar dele. E muitos de nós, irmãos, eu mesmo, né, depois que eu tomei essa consciência e entender o que a palavra de Deus diz, que Satanás estava querendo me matar de alguma forma, né? Não fumando, não bebendo, não usando drogas, mas através de uma alimentação totalmente desregrada, né? E o corpo, ele reflete isso. Então eu quero que você entenda que Deus, ele quer usar o seu corpo, ele precisa de um corpo sadio e não de um corpo doente, não um corpo cheio de problemas. Então que você possa ir, agora nesse tempo em que você vai terminar de meditar, ore a Deus, né? Se você tem dificuldades, se está com o peso muito abaixo porque se alimenta mal, ou se está com um peso muito acima porque se alimenta mal também, de uma forma equivocada, ore a Deus. Procure uma ajuda profissional para que você possa equilibrar a sua alimentação, usar os alimentos corretos, e você vai ver como o seu corpo físico, ele vai estar muito melhor. Eu não estou falando de academia, não estou falando nada disso, estou falando de uma alimentação correta, mudar a sua alimentação, tirar aquilo que danifica o seu corpo. E muitas vezes nós achamos que não está fazendo. Então que você faça essa reflexão, busque ajuda, né? Muitas vezes a gente quer fazer tudo sozinho. Busque ajuda, irmãos. Isso não é feio, não é errado. Busque a ajuda de um profissional, né, que te faça uma alimentação equilibrada, e você vai ver que cuidar desse corpo, como Deus vai te usar muito mais, a disposição que você vai ter para poder servir a Deus e cumprir a sua vontade. Esse texto é maravilhoso, né?
Eu só estou aqui no primeiro versículo, mas não se esqueça que ele colocou: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Que Deus te abençoe, que essa palavra fique no seu coração, continue meditando, ore ao Senhor, tenha um dia na presença do Senhor maravilhoso, porque Deus está com você e quer te usar e quer se manifestar através da sua vida. Deus te abençoe, nos vemos amanhã às 7 horas da manhã.